pessoal, começando aí a nossa aula de número 15, agora falando da lógica ou OR, né? Ainda é uma das lógicas elementares, né? Eu sou o professor Henrique, então nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos fazer uma breve introdução, vamos falar da função ou OR, vamos mostrar como se obtém aí a tabela verdade ou, e vamos ainda falar da porta lógica, né? Da sua representação esquemática. Tudo bem? E no final vamos finalizar aí com um resumo para vocês poderem ver aí as três características dessa lógica, ok? Então vamos comigo aí. Então ainda no estudo aí das portas elementares, né, aquelas portas fundamentais, a gente está introduzindo agora a lógica OR, né, bem como as suas características. Vamos analisar agora a seguinte situação, tudo bem? Alguém pergunta a você se a sua mãe saiu de casa, pois essa pessoa pretende aí visitá-la, né? De forma inconsciente, você já pensa nas condições e situações possíveis para que o evento seja verdadeiro, ou seja, para que a sua mãe não esteja em casa, por exemplo. Tudo bem? Isso é apenas assim uma situação hipotética que a gente vai poder novamente adaptar ao nosso estudo, tudo bem? Então, guarda essa situação aí. Vamos falar da função ou OR. Então, o que seria? Uma variável lógica, né? É função ou. Essa função só será falsa se, e somente se, pessoal, todas as condições de dependência também forem falsas. Qualquer outra situação, a saída será verdadeira. Tudo bem? Então, a gente só consegue determinar, como em qualquer função, a gente só consegue determinar aquela variável que é a função das demais se a gente definir as variáveis condicionais, como a gente viu na aula anterior. Mas vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com todo esse blá blá blá. Então vamos olhar aqui. Novamente, lembra da situação que alguém perguntou sobre se a sua mãe estava em casa ou não? Então vamos analisar a seguinte situação, se a sua mãe saiu de casa ou não. Você inconscientemente pensou assim, a minha mãe só irá sair de casa se... Quais são as condições para que a sua mãe saia de casa? Ela só irá sair de casa se for a casa da sua avó, ou, observou aqui o conectivo ou, ela for ao supermercado. Aí você me pergunta, poxa, mas poderiam existir outras condições para que ela saísse de casa? Não, com certeza, mas aqui a gente definiu apenas essas duas, tudo bem? Poderiam existir 3, 4, 5, quantas forem necessárias. É você que vai definir isso, é você que vai interpretar essa situação, tudo bem? Então a gente só analisou essas duas situações. A sua mãe só iria sair de casa se ela for à casa da sua avó ou se ela for ao mercado. Percebeu? Então, como é que fica essa situação? Vamos ver se realmente isso é uma variável lógica. Então, a variável que eu chamei de S, ou seja, se ela vai sair de casa, a gente pode definir aqui, ó. Ela saiu de casa? Novamente, como todo o exemplo que a gente está usando aqui, 1 a gente considera a resposta sim, 0 a resposta não. Tudo bem? Lógica binária. Então, ela saiu de casa? Sim. A gente vai considerar o variável 1 e não variável igual a 0. Tudo bem? Então, vamos ver aqui as primeiras situações. Vamos supor, ela foi à casa da sua avó, essa é a nossa variável A, nossa condição A. Né? Então, se ela foi à casa da sua avó, novamente, sim igual a 1, 0, não. Mas ela pode também ter ido ao mercado. Então, nossa variável B foi ao mercado. Se verdadeiro, 1. Se falso, 0. Tudo bem? Então, como é que a gente conseguiria organizar essas ideias? Como é que a gente vai poder ver todas as situações? Então, olha só essa tabelinha que eu montei aqui. A condição S, que é a minha condição maior. Que condição maior é essa? Sua mãe saiu de casa? Observa que eu só posso definir se ela saiu ou não mediante as condições que a gente vai considerar agora as variáveis condicionais de entrada. Se não definir a variável A e B, a gente não consegue definir S. Então, vamos analisar A e B. Quais são as condições possíveis para A e B? Observa que a minha mãe ela pode não ter ido à casa da minha avó e ela pode também não ter ido ao mercado. Saiu de casa? Claro que não. Por quê? Porque eu citei apenas essas duas condições para que ela saísse de casa. Tudo bem, pessoal? Poderiam existir outras, tá? Mas nesse caso, vamos analisar só essas duas. Então, se ela não foi nem à casa da sua avó e nem ao mercado, por consequência, ela está em casa. Ela definitivamente não saiu de casa. Observou que as duas condições foram falsas, né? Por consequência, a nossa condição maior também será falsa. Agora, observa aqui. Ela pode não ter ido à casa da sua avó, mas ela pode ter ido ao mercado. Ela saiu de casa? Com certeza, né? Ela saiu de casa. Percebeu ali?
Agora, outra condição, ela pode ter ido à casa da sua avó e não ter ido ao mercado. Ela saiu de casa? Com certeza, né? Ou mais, ela pode ter ido à casa da sua avó e no caminho ela foi ao supermercado. Ela saiu de casa? Mais ainda, aí mesmo que ela saiu, né? Então, observaram que a única condição para que ela não tenha saído de casa, não tenha saído, seria somente se ela não fosse nem ao mercado e nem tampouco à casa da sua avó. Perceberam? E como é que fica isso agora na função, na expressão, né, lógica que a gente quer definir? A nossa função, a expressão, ela é dada dessa forma. S, a condição maior, é igual a variável A ou variável B. Isso aqui representa agora a condição ou, pessoal. Tudo bem? Então, ainda que seja um símbolo de soma, lê-se A ou B. Tudo bem? Como é que o cara definiu matematicamente que isso aqui seria, a princípio, uma soma? Acompanha comigo aqui, hein? Isso aqui é apenas uma forma de você interpretar de forma mais rápida, mas muita atenção aqui. Então, 0 mais 0, matematicamente falando, dá 0, né? Nada de especial, uma soma binária. 0 mais 1 dá 1, né? Nada de especial também. 1 mais 0 também dá 1. Ótimo. Agora, observem aqui, ó, esse estado aqui eu vou até grifar, porque ele é crítico. O pessoal geralmente erra nessa situação. Quando eu falo 1 mais 1, geralmente, na nossa soma convencional, 1 mais 1 binário dá 10. Nesse exemplo aqui, pessoal, 1 mais 1 gera 1. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, não é uma forma matemática, mas é uma fórmula lógica. Perceberam? Então, A ou B, então 1 ou 1, significa que a saída será 1. O que significa esse 1 mais 1 aqui nesse caso? Ela saiu de casa se ela foi à casa da sua avó e também ela no caminho passou no supermercado, com certeza ela saiu de casa. Então, observou? É uma soma, apesar de estar aqui o símbolo soma e a gente tentar aqui eventualmente interpretar como uma soma, muito cuidado nessa condição aqui, ó. Muito cuidado. Na lógica ou, 1 mais 1, entre aspas, é igual a 1. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer outro exemplo aqui para vocês massificar essa ideia. Então, pessoal, vamos analisar agora a tabela verdade da lógica ou, né? Como a gente estudou já na aula anterior, a tabela verdade sempre relaciona a condição de saída em relação aos estados das condições dependentes, entrada. Então, vamos analisar primeiramente esse circuito aqui. Observa que no circuito nós temos uma lâmpada, uma resistência limitadora, né? Uma tensão de alimentação, e para que esse circuito funcione, depende das situações ou das condições das chaves A e B. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui. A nossa condição L é o estado da lâmpada. Ela pode estar ligada ou desligada. Os estados da chave A e da chave B são aberto ou fechado. Então, para fins de análise, a gente vai considerar que a lâmpada estará ligada, 1 para sim e 0 para não. E as chaves, nós iremos considerar que a chave fechada, 1 para sim e 0 para não. Tudo bem? Então, analisando isso agora na tabela verdade, observem aqui, nós temos aqui a nossa condição maior e ela depende das condições iniciais, das condições de entrada, são as condições dependentes. Então, observa que para ligar a lâmpada, para eu ligar a lâmpada, eu preciso verificar as condições de A e de B. Perceberam? Então, vamos analisar o primeiro caso. A chave A está desligada, né, ou aberta no caso, né? E a chave B está também aberta. Significa que a nossa lâmpada não ligou. Percebeu? Eu posso ter a minha chave A aberta e a minha chave B fechada. Vai ligar a minha lâmpada? Vai ligar, porque a corrente vai passar por aqui, ó. Perceberam? Então, a minha lâmpada acende. Próximo caso. Eu posso ter a situação de a chave A estar ligada e a chave B estar aberta. Nesse caso, a nossa corrente vai passar pela chave A e vai ligar a nossa lâmpada. Então, nossa lâmpada também vai ligar. E no nosso último caso, se eu ligar tanto a chave A quanto a chave B, por consequência, a nossa lâmpada também irá ligar. Então, percebam que a nossa condição maior, que é L, ela depende de A e B. E de que forma isso acontece? Eu tenho aqui o conectivo OU. Basta que A ou B estejam fechadas para que a minha saída ligue. Perceberam?
Se A ou B estiverem ligadas, ou ambas estiverem ligadas, a minha lâmpada com certeza irá ligar. Tudo bem até aí, pessoal? Então a tabela verdade ela sempre vai relacionar condição geral de saída, a função, em relação às suas condições de entrada, suas condições dependentes. Tudo bem, pessoal? Então na nossa porta lógica agora, eu prefiro chamar de porta lógica pelo fato de que é a representação da nossa lógica OR dentro do seu diagrama esquemática. Quando a gente fala circuito, a gente está falando já de um conglomerado de portas, né, ou de lógicas distintas. Então, muitas bibliografias abordam isso como circuito lógico. Eu prefiro chamar apenas de porta lógica, e a gente vai estudar mais à frente quando a gente entrar em circuito, que na verdade ele é a combinação dessas portas lógicas. Tudo bem, pessoal? Então, como é que fica a nossa porta lógica OR? Aqui nós temos a representação da nossa porta lógica OR. Observe que eu tenho novamente a condição maior, a condição de saída, a operação lógica OR propriamente dita, e eu dependo de condições de entrada, olha só. Então a condição de entrada, aqui eu coloquei A, B, C, D até Z. Eu posso ter inúmeras condições de entrada, mas eu terei apenas uma condição de saída. Perceberam? É claro que até agora a gente só vem analisando com A e B, né? Com duas condições, mas pode existir mais dependendo da onde você está aplicando, né, do seu contexto. Então, novamente, o bloco lógico OR, essa caixinha, né, quadrada aqui. Observa que nesse caso do bloco, você é obrigado a escrever aqui o OR ou OR. Essa caixa ela pode ter mais de uma representação em vários diagramas em bloco. Então, você tem que especificar esse bloco é uma lógica OR, tudo bem? Então, nós temos aqui condições de saída e as nossas condições dependentes ou condições de entrada. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa lógica OR, principalmente essa porta OR, vai representar dessa forma. Observa agora que ela tem aqui uma curvatura, né? Enquanto que a lógica E era uma reta vertical, essa aqui ela tem uma leve curvatura na entrada. E, novamente, ela tem também uma curvatura, quase uma elipse ali, né? Tudo bem, pessoal? Então, o resumo da nossa porta lógica OR. Então, nós temos aqui o resumo. Novamente, expressão lógica ou função lógica, né? Pode ser chamada das duas formas. Na lógica OR, nós temos que a variável maior, chamada S, ela é A ou B. Lembre-se que isso aqui é a lógica OR, ainda que a gente esteja falando de uma expressão matemática, né? Mas isso aqui simboliza OR, a lógica OR. Então, A ou B, ou A OR B, né, do inglês. Tudo bem, pessoal? Nossa tabela verdade, como é que fica? Qual é a característica da tabela verdade? Então, observem, ó. A minha condição de saída, ou a condição maior, só será zero, nossa função só será zero, se e somente se todas as condições prioritárias sejam zero, todas as condições variáveis sejam zero. Então, S é a condição maior, A e B são as condições dependentes. Logo, se A e B forem zero, por consequência, é a única condição em que a minha saída será zero. Observe que todas as demais condições, a minha saída será 1, né? Ou verdadeira. Tudo bem, pessoal? E a nossa porta lógica, que está representado, ó, novamente, desta forma, ou ainda na forma de bloco lógico, desta forma identificada. Então, aqui eu tenho a condição maior, S, e aqui as variáveis dependentes, né, as condições dependentes. Tudo bem, pessoal? Até aí? Então, poderá aparecer a expressão lógica, a tabela verdade, ou a representação da porta lógica, que é a representação dentro do diagrama esquemático. Tudo bem? Então essa aqui foi a nossa videoaula de número 15. Muito obrigado pela companhia de vocês. Na próxima aula nós vamos falar de lógica não, lógica not ou inversão, né? Se você gostou aí da nossa videoaula, por favor, curta aí o nosso vídeo. Tem aqui o botão, né, gostei. Inscreva-se aí no nosso canal para receber todas as atualizações. Tem aqui o botão inscreva-se. Deixe aí seu comentário ou sugestão, que é muito importante para a gente poder melhorar nossas videoaulas. Se você quiser ir para a aula anterior, a Lógica End, é só clicar nesse link aqui. Se quiser ir para a videoaula futura, é só clicar no link da direita. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.